Olá, torcedoras! Vamos para a atualização da Champions League. Hoje, iniciando a sétima rodada de muitos jogos, muitos gols. Vamos mostrar todos os resultados para vocês e ainda a tabela de classificação, como ficou neste momento, e ainda todos os jogos que já completam essa rodada. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, hoje tivemos aí o Atalanta, hein, goleando o Sturm por 5-0. Os gols foram marcados por Retieg, Pasalic, Ketelaere, Lokman e Bresciani. Esse foi o primeiro jogo de hoje, pessoal. E depois nós tivemos aí o Mônaco, né? Vencendo o Aston Villa por 1-0. O gol do Mônaco foi marcado por Singo aos 8 minutos aí do primeiro tempo. Depois, o Atlético, hein, venceu o Bayern Leverkusen. Esse jogo teve aí 2-1, né, para o Atlético e os gols foram marcados por Álvares e Barrios e o gol do Leverkusen por Ngapié. Esse jogo, então, foi às 17 horas de hoje. E o outro jogão de bola, pessoal, olha só, o Benfica perdeu para o Barcelona, hein? 4-5. Que jogo foi esse, pessoal? Jogão de bola aí. Quem acompanhou aí já comenta nos comentários. Olha só, os gols do Benfica, 3 gols do Pavlidis e o Araújo também marcou um gol contra aí para o Benfica. E do Barcelona, o Lewandowski marcou 2 vezes de pênalti, né? E o Rafinha, hein, marcou 2 vezes e o Garcia também deixou o seu, né, completando aí os 5-4 aí para o Barcelona. E de ainda o Bologna venceu o Borussia Dortmund por 2-1. Ficou esse jogo, né? Jogão de bola também. Os gols do Bologna foram marcados por Dalinga e também do Ling e o gol do Borussia por Guirassy. Esse jogo foi às 17 horas e também às 17 horas 0-0 entre Clube Brugge e Juventus. Esse jogo ficou no empate, né? Não teve gols e ainda o Estrela Vermelha perdeu para o PSV por 3-2. Os gols do Estrela por Nadie aos 71 minutos e Dígiga aos 77. E os gols do PSV do De Jong, Flamingo, marcaram os gols aí do PSV. E também o Liverpool venceu o Lille por 2-1. Ficou esse jogo, né? O Liverpool, quem marcou os gols foram o Mohamed Salah e o Elliott, e os gols do Losk por David. E o último jogo, pessoal, de hoje, o Slovan perdeu em casa para o Stuttgart. 3-1 ficou esse jogo. O gol do Slovan foi marcado por Metsoko e os gols do Stuttgart, do Leveling, 2 vezes, e Rieder, aos 87 minutos. Encerrando esses jogos de hoje, agora já vamos direto ver como ficou a tabela de classificação neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, né? Isso fortalece demais aqui o nosso trabalho. E comente para qual time você está torcendo. Já deixe aí nos comentários, fechou? Olha só, gente, Liverpool na liderança, em 21 pontos e 7 jogos. Em segundo, Barcelona, 18 pontos, 7 jogos. Terceiro, Atlético de Madrid, 15 pontos, 7 jogos. Em quarto, Atalanta, 14 pontos, 7 jogos. Em quinto, Arsenal, 13 pontos, 6 jogos. Sexto, Leverkusen, 13 pontos, 7 jogos. Em sétimo, a Inter, né, com 13 pontos, 6 jogos. Oitavo, Aston Villa, 13 pontos, 7 jogos. Nono, o Stade Brestois, 13 pontos, 6 jogos. Décimo, Mônaco, 13 pontos, 7 jogos. Décimo primeiro, Losc, 13 pontos, 7 jogos. E décimo segundo,
está aí o Bayern, 12 pontos, 6 jogos. 13º, Borussia, 12 pontos, 7 jogos. 14º, Juventus, 12 pontos, 7 jogos. 15º, Milan, 12 pontos, 6 jogos. 16º, PSV, 11 pontos, 7 jogos. 17º, o Clube Brugge, com 11 pontos, 7 jogos. 18º, Benfica, 10 pontos, 7 jogos. 19º, Sporting, 10 pontos, 6 jogos. E em 20º, o Feyenoord, 10 pontos, 6 jogos. 21º, o Stuttgart, 10 pontos, 7 jogos. E 22º, hein, Real Madrid, 9 pontos, 6 jogos. Real Madrid precisa se recuperar, hein? 23º, Celtic, 9,6 jogos. Em 24º, o Manchester City, 8,6 jogos. 25º, Dinamo, 8,6 jogos. 26º, PSG, 7,6 jogos. E 27º, Bologna, 5,7 jogos. 28º, Shakhtar Donetsk, 4,6 jogos. 29º, Spartak Praga, 4,6 jogos. 30º, Girona, 3,6 jogos. 31º, Estrela Vermelha, 3,7 jogos. 32º, Sturm, 3,7 jogos. 33º, o Salzburg, 3,6 jogos. 34º, o Leipzig, 0,6 jogos. 35º, Slovan, também 0,7 jogos. E 36º, Young Boys, também nenhum ponto em 6 jogos. Agora já vamos ver aí todos os jogos que já completam essa 7ª rodada da Champions League. Amanhã já temos aí todos os jogos que encerram essa rodada. Olha só, o Real Madrid entra em campo para receber o Red Bull Salzburg. Esse jogo acontece às 17 horas e terá transmissão pela TNT e Max. E ainda o PSG vai receber Manchester City às 17 horas. E esse jogo também terá transmissão pela Max. Outro jogo, o RB Leipzig vai receber o Sporting, 14 horas e 45 minutos, e terá transmissão pela TNT e Max. O outro jogo acontece entre Shakhtar Donetsk e Brest, 14 horas e 45 minutos. E esse jogo vai ter a transmissão pela Space e Max. O outro jogo, o Sparta Praga, vai receber Internazionale às 17 horas e terá transmissão pela Max. No outro jogo, no Emirates Stadium, o Arsenal vai receber o Dinamo às 17 horas de amanhã e terá transmissão pela Space e Max. O outro jogo acontece no Celtic Park. O Celtic vai receber Young Boys às 17 horas e terá transmissão pela Max. O outro jogo acontece aí entre Feyenoord e Bayern de Munique às 17 horas e terá transmissão pela Max. E também o último jogo, já para encerrar, né, essa 7ª rodada da Champions League, acontece aí também amanhã, dia 22 de janeiro. O Milan vai receber o Girona às 17 horas e terá transmissão pela Max. Assim, pessoal, encerrando essa rodada cheia, né, de jogos importantes aí para a tabela. Agora, vamos para uma estatística aí muito bacana, que são os goleadores do campeonato até o momento. Temos aí em primeiro Robert Lewandowski, do Barcelona,
com 9 gols marcados. Em segundo, o Rafinha, hein? Também do Barcelona, com 8 gols marcados. Depois, em terceiro, o Jonathan David, do LOSC, com 7 gols marcados. E ainda o Serhou, o Guirassy, do Borussia, com 7 gols marcados. E ainda o Julián Álvares, do Atlético de Madrid, com 6 gols. E o Olávio Vieira dos Santos Júnior, do Karabakh, com 6 gols marcados. Então, esses são os principais goleadores da Champions League, a Liga dos Campeões da UEFA de 2025. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, né? E também comente para qual time você está torcendo. Já deixa aí nos comentários para a gente, fechou? Um grande abraço aí, pessoal. Uma semana abençoada. Fique com Deus. Tchau, tchau.